O que acontece com a alma passo a passo, dia a dia, logo depois do falecimento? Se você quer continuar recebendo a palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para que o YouTube continue trazendo as mensagens para você. Nós sabemos que a Bíblia fala que quando Deus criou o ser humano, Ele insuflou o espírito da vida e colocou a alma no ser humano. A gente também sabe que está escrito em Eclesiastes que o corpo se separa da alma, o corpo volta à terra, certo? O corpo que foi feito do pó, então ele voltará ao pó, e já o espírito, que foi insuflado por Deus, ele voltará até Deus, até o seu Criador. Digite o pó, voltará ao pó. Isso. Fantástico! Mas o que acontece exatamente na hora da morte e depois disso? Primeira coisa fantástica que está escrito nas fontes místicas judaicas é que a alma ela vai passar por uma caverna, e ela tem a sensação de que está numa caverna, e existe no final dessa caverna uma luz espiritual muito forte que a gente já vai entender agora. É muito interessante porque as pessoas que tiveram a experiência de morte, de acordo com a ciência da medicina, eles estavam mortos e eles voltaram a viver. Todos eles contam que eles estavam passando por uma caverna, existia uma luz, de acordo com a tradição judaica. Realmente, todos os corpos passam por onde? Pela tumba dos patriarcas, que é exatamente uma caverna. Essa tumba dos patriarcas, a gente conhece ela na Bíblia quando Abraão perde a sua esposa Sara. E o que ele faz? Ele busca um lugar de enterro, mas a Bíblia conta para a gente que ele escolheu um lugar específico e ele acabou pagando uma fortuna por isso. O que ele faz isso? Por que não podia ser qualquer outro lugar? Porque Abraão já tinha a tradição de que nesse mesmo lugar estavam enterrados Adão e Eva, e esse é a porta da saída das almas desse mundo para o mundo vindouro. Então esse é o motivo que Abraão escolhe isso, exatamente o que está escrito na tradição. Agora, a alma ela está ligada ao corpo nesse mundo, ela completamente, né? Eles trabalham juntos. Então como é que ela sai do corpo? Como é que é realmente o momento da morte? Aqui, a gente não está falando da parte exatamente fisiológica, a gente tem um choro sobre isso que é muito interessante, mas com relação à alma, a gente falou dessa luz. Nessa luz, na verdade, é a presença divina. O Zohar explica para a gente, a alma não quer sair do corpo, mas ela percebe, ela sente mais um calor físico, um amor tão grande, uma bondade que ela nunca sentiu, que é isso que convence ela a se desprender do corpo. Os olhos vão mais adiante, está escrito que as pessoas que foram justas nesse mundo, praticaram a bondade, não fizeram idolatria, e assim por diante, essas pessoas então elas vão em busca do seu Criador. E quando elas saem definitivamente do corpo, ou seja, um momento da morte, elas conseguem se aproximar mais e mais dessa luz, que na verdade é uma manifestação divina chamada Shekhinah. Já os malvados, eles também percebem essa luz, esse amor, essa bondade. Quando a alma deles sai do corpo, eles não conseguem mais ver essa luz, porque aqui vai começar o caminho deles da alma, que é algo que a gente vai deixar mais para diante para explicar isso aqui melhor. Digite luz e escuridão se entendeu. O que a gente entendeu é que a alma, inicialmente, ela não quer sair do corpo, mas ela sente que ela vai para um lugar tão melhor, onde ela sente um prazer que ela não tem como descrever nesse mundo. Mais uma vez, você olhar os livros de médicos de várias religiões, inclusive médicos ateus que eles falam, tive inúmeros pacientes, fiz pesquisas sobre isso, de pessoas que tiveram morte clínica e voltaram a viver contra qualquer previsão médica. O que foi chamado é chamado de milagre da medicina, o que não tem nada a ver com medicina. Mas tudo bem, essas pessoas contam que elas sentiram uma sensação de amor, de bondade que levava elas a querer se desprender desse mundo.
A primeira sensação que a alma tem quando ela sai é que ela é dada a permissão de ver coisas que ela não teria como ver nesse mundo. A gente sabe que quando Moisés chega para Deus e ele fala: Deus, permita-me ver sua face, a resposta de Deus é que um homem em sua vida não tem a permissão, nem tem a capacidade de ver a minha face e viver. Mas depois que a pessoa sai desse mundo, então ela perde as limitações físicas que o corpo dela tem. Agora ela está funcionando no sistema somente da sua alma, então é permitido que ela veja muito mais do que ela viu até agora. Por isso que está escrito nos livros sagrados que, na verdade, ela sente algo que se expandiu de uma forma inexplicável. Em outras palavras, não existem mais limites para essa alma. Essa alma que estava aprisionada num corpo sobre o tempo e espaço, ela agora não tem nenhum desses elementos limitando ela. Então ela chega a um nível de conhecimento de Deus muito maior e ela sente essa expansão de uma forma que é claro que nós humanos aqui ainda não sabemos explicar, mas é isso que está escrito. Uma coisa fascinante é que os livros sagrados trazem que quando a alma sai do corpo, então ela é recebida por aquelas pessoas que ela tinha uma forte ligação com elas nesse mundo. Isso pode ser explicado de duas formas. Por um lado, os seus parentes vão falar, o marido, ele encontra sua esposa, os filhos encontram seus pais, seus avós e assim por diante. Eles conseguem reconhecer, é claro que eles não estão vindo de uma forma de corpo, completamente como a gente conhece aqui. Por outro lado, a gente sabe também que essa pessoa, ela já se desprendeu do seu corpo. Então essa alma, ela consegue reconhecer claramente a alma das outras pessoas que ela amava, que era ligada a elas durante esse mundo. Curioso notar que o Taludo conta que um dos maiores sábios dessa época, já vai me ornando menos Akai, no momento do seu falecimento, ele fala, por favor, abra um espaço, porque um dos reis de Judá vem me receber. Ele já estava quase no momento da morte dele. Ele já conseguiu perceber o que a gente vê aqui, que essa ligação não é somente ligação entre amigos, familiares, mas também de mestres, de tutores. Vai me orgulhar, ele sabia que esse rei de Judá, que não está escrito quem é, ajudou ele a entender muito melhor as obras divinas, e de outra forma, se aproximar do Criador. Então ele tem uma ligação muito grande com aquele sábio, e por isso que ele sabe também vem recebê-lo nesse momento. Aqui vem uma importância, né? A gente pensa, será que acaba a ligação que a gente tem com as pessoas que a gente amou tanto em vida? Será que terminou? De forma alguma, tanto é que essas almas vêm receber a alma que está saindo. E por que isso acontece? Porque a alma, quando ela sai do corpo, ela chega no estágio de grande confusão. A gente acaba se acostumando muito com esse mundo. Todo mundo que entende que a gente tem uma alma pensa, só essa alma ela vem que um tesouro de almas completamente espiritual, e ela entra num corpo e vai se desenvolvendo cada vez mais. Chega um momento, né? O momento do nascimento, que a alma ela está completamente unida ao corpo, e de alguma forma ela tem aquele passado esquecido. A gente mesmo, contato com a nossa alma, a gente não consegue lembrar do que aconteceu antes da fecundação, é claro. Então há uma ligação muito grande assim. As almas se acostumaram nesse mundo. Agora, quando ela é retirada, então é um momento de confusão. Por um lado, ela vê o corpo dela. Por outro lado, o que acontece é um mundo espiritual maravilhoso, mas é uma confusão. Então, que faz de alguma forma fazer essa confusão ficar um pouquinho menor é quando pessoas que ela reconhece, que ela ama e foi amada por elas, vêm recebê-la. Então de alguma forma é como se fosse um comitê de boas-vindas para a alma ficar menos confusa nessa próxima etapa que ela vai saber exatamente o que está acontecendo com o corpo. Ela se importa porque o corpo foi o lar dela durante todos os anos que ela teve aqui. Então ela tem uma ligação com o corpo, ela tem um amor ao corpo.
Da mesma forma com uma pessoa que viveu na mesma casa durante 50 anos, ela conhece cada pedaço, ela tem um carinho especial, ela não quer ver essa casa sendo destruída. Então a alma fica perto. A mesma coisa acontece com a alma, ela sabe o que está acontecendo no corpo. Então ela tem uma dificuldade, a princípio, de se desprender do corpo. A gente vai ver quanto tempo isso leva. Tá, é um estágio. Vão ter alguns estágios, na verdade, como a gente já vai ver adiante, mas ela sabe o que está acontecendo. Por isso é que o corpo, na verdade, ele é muito bem tratado até o enterro. Então ele é lavado, ele é vestido, e ele vai receber um enterro exatamente como a gente viu em Eclesiastes. Se a alma vê que vão maltratar o corpo dela, se a alma ver que ela vai ser cremada, alguma coisa assim, de acordo com a tradição mística, a alma sofre um sofrimento maior do que existe no inferno. É algo que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Que as pessoas simplesmente acabam inventando teorias, mas na verdade, tudo isso é uma tradição que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai e que deve ser estudada. Quanto mais você vai estudar, mais você vai perceber uma luz de claridade na Bíblia e na sua vida. Então, a alma sabe o que está acontecendo no corpo. Então tem essa importância, mas é mais do que isso. Inclusive, vocês sabem, de acordo com a lei judaica, quem está cuidando da pessoa que faleceu, mesmo na hora do enterro, não é correto ficar falando sobre temas que não têm nada a ver com a pessoa que faleceu, porque a alma está lá. Ela vê as pessoas que amavam ela falando sobre contas, sobre futebol, sobre política, enquanto o corpo dela está lá e ela está em luto. Mais do que isso, está escrito também a importância do elogio fúnebre, porque por um lado, porque a alma está lá escutando. Ao mesmo tempo, ela começa agora uma nova etapa. Que etapa é essa? Todos os atos que nós fazemos nesse mundo, aonde eles ficam gravados? Acertou, na sua alma, não no seu corpo. É verdade que o corpo, o que acontece fisicamente com ele, então pode deixar marcas na alma. Todos os atos bons ficam gravados e os atos ruins também. E por que isso? Porque chega um momento que a alma vai começar a ser julgada. Esse momento é logo depois da morte. Então, por um lado, a gente falou, ela é levada a se separar do corpo. Ela vê a presença divina. Ela tem, na verdade, ela é recebida por pessoas, por almas de pessoas que já faleceram, muito queridas a ela. Ela reconhece essas pessoas. Ela tem a preocupação com o corpo, mas agora ela tem uma preocupação ainda maior, porque ela vai começar a ser julgada por todos os atos. E o que acontece é algo que a ciência hoje conseguiu provar que acontece. Impressionante. Parece que eu tô falando uma coisa que não pode ser, mas calma, vou te falar. Mas o que está escrito é que ela vê toda a vida dela passando na sua frente. E assim vem o julgamento. Quem está vendo esse filme da sua vida é ela, junto com a presença de Deus, que é o único que pode julgá-la. Agora, veja bem, de acordo com a ciência, está comprovado, já houve experimentos de médicos de pessoas que morreram, enquanto elas estavam fazendo exames cerebrais. E o que foi descoberto? Que até meia hora depois da morte, uma parte do cérebro, a parte que ativa exatamente a memória, aquela memória de tudo o que aconteceu, ela muitas vezes continua ativada. Então, a gente vê aqui uma ligação realmente fantástica entre o corpo e a alma. Vejam bem, as fontes. O livro do Esplendor do Zohar trazem isso há mais de 2000 anos, e a ciência fala, é verdade, acontece na hora do falecimento, momentos depois do falecimento. O cérebro, ele não morre completamente de uma hora para outra. Ele volta a ver tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Ele guardou as informações. A visão mística é que essas informações,
É verdade que existe um cérebro físico, mas elas estão na alma. Existe um motivo de ver isso, não é sempre simplesmente um déjà vu e sim porque isso tem a necessidade para a pessoa ser julgada pelo Criador por todos os seus atos e é isso que vai determinar os próximos passos, para onde essa alma vai. Importante saber que durante os 3 primeiros dias da morte, ainda há uma ligação muito forte da alma com seu corpo, vive a casa onde essa pessoa vivia, porque são coisas que ela estava ligada como o corpo também, o lar físico onde ela estava. Então ela ainda visita esse lar nos 3 dias de uma forma mais intensa e até os 7 dias isso também segue acontecendo. A alma ela vê o seu corpo, mais do que isso, a gente vê no livro de Jó que está escrito que a alma sente, inclusive, a dor do corpo. A gente sabe que o corpo ele está se decompondo, o que significa que ela sente a dor, ela não sente a dor física, para ela é dor renda maior, é a dor de ver o seu lar, o seu corpo sendo destruído. Então, quando Jó explica isso para a gente, ele fala, olha, mas então a alma ela sente a dor do corpo. É claro que ele não está se referindo à dor física e sim que a alma ela está participando desse processo e ela entende que esse é um processo de desprendimento. Nos 7 primeiros dias ela fica muito preocupada com o corpo dela, isso vai continuar. Só que cada vez menos e menos. Esses 7 primeiros dias ela passa pelo primeiro nível também de julgamento dela, é como se fosse um julgamento em primeira instância, depois disso tem um julgamento aos 30 dias. Mas uma coisa que é importante você saber, olha só, você sabia que a tradição judaica diz que quando uma pessoa morre, então, para começar, o cuidado com o corpo, ele é muito, muito grande. A ponto que as pessoas que cuidam de uma pessoa falecida se chamam a companhia de pessoas sagradas, onde homens tratam de homens que faleceram com muito cuidado e mulheres tratam de mulheres. Mas não somente isso, a família que está enlutada, ela senta de uma forma como enlutados na casa da pessoa que faleceu durante 7 dias, porque a alma dessa pessoa, como a gente falou, ela ainda está ligada também ao lar dela e quando ela vai ela vê os seus parentes enlutados. Mas mais do que isso, na casa, então são feitas orações, preces, bençãos assim diante muitos atos bons e cidades da caridade, né? Na casa dessas pessoas, assim e assim por diante. Ela sente que estão fazendo atos para elevação da alma dela e ela sente isso. Isso acontece até o 7º dia. Então, um 7º dia ela consegue já se desprender, até que chega ao 30º dia, onde mais uma vez ela é julgada e agora ela está cada vez menos ligada ao seu corpo. Uma nova etapa é quando ela ganha uma lápide, o seu túmulo ganha uma lápide. Por que para a alma isso é tão importante? Porque até agora ela entendeu que o corpo dela estava enterrado, mas um receio de que alguma coisa pode ser feita com ele. Quando existe uma lápide, então o que acontece é que ela sente que aquele lugar é o lugar fixo dela ainda. Essa ligação vai existir até o 12º mês. Por que até o 12º mês? No primeiro ano, né, de falecimento. É quando ela ainda é julgada por todos os seus atos e vai ser definido depois de 12 meses o lugar final onde ela estará. Por isso, mais uma vez, a lei judaica diz que é a cerimônia de elevação da alma nos 7 primeiros dias, depois no 30º dia e no último dia, né, do ano. Ou seja, no aniversário de falecimento. Depois disso, a cada aniversário de falecimento, também é feita uma cerimônia, porque a alma é julgada mais e mais vezes. Muito interessante, mas por que ela é julgada tantas vezes? Porque também ela é julgada pelo legado que ela deixou. Se ela deixou bons filhos que estão seguindo o bom caminho, então a alma dela merece méritos por isso. Então, por isso, ela é novamente julgada, porque ela pode receber um upgrade, ela pode subir. Por outro lado, se ela ensinou coisas erradas aos seus filhos, aos seus netos, a se comportar de uma forma contra a vontade de Deus, então ela também tem a responsabilidade e ela pode baixar nos níveis espirituais.
Quais são os níveis espirituais? Então, aqui é importante você entender, por um lado, existe o julgamento no inferno, que a ideia aqui é muito diferente do que muitas pessoas tentam trazer, e sim é um julgamento onde ela tem a capacidade de despolgar os seus pecados. Ela tem um arrependimento, porque ela está perante Deus, ela vê lá os erros que ela fez. Então ela chega a um arrependimento tão profundo que acaba sendo doloroso, mas com o objetivo de limpar a alma. Apesar de ter essa dor espiritual no inferno, a gente tem também um vídeo sobre isso no canal que vale a pena você dar uma conferida. E como é que essa dor? Então, você quer entender a dor espiritual? Rapidamente explicando, de acordo com a Cabala, essa dor ela se chama o fogo da vergonha. Quando uma pessoa fica envergonhada de algo que ela fez, muito mais se ela faz em público, então a pessoa fica vermelha de tanta vergonha, né? Então ela sente o sangue subindo, ela se sente quente. Esse é o fogo do inferno. Não é um fogo físico como muitas pessoas tentam trazer, de forma alguma, é algo completamente espiritual, porque ela sente vergonha perante o seu Criador, ela está vendo o que ela fez de errado, e isso faz ela se arrepender. Essa vergonha faz ela se arrepender profundamente e é esse processo que limpa ela dos pecados. Isso por uma pessoa que fez pecados, uma pessoa que foi completamente corrupta na sua vida, que realmente exagerou na maldade que ela fez. A gente vê no livro de Samuel, quando Abigail vai abençoar o rei Davi, ela fala: Rei Davi, que seus inimigos sejam julgados no fundo de uma concava que se chama caça. Aquelas são almas que não conseguem chegar no nível do inferno, almas que se tornaram tão materiais que elas saem do corpo, mas elas não têm combustível espiritual para serem julgadas no inferno e serem limpas. Então, por isso, é o fundo de uma concava que elas são arremessadas de um lado para o outro, numa espécie de limbo, que é uma sensação terrível, muito pior do que a sensação de vergonha que acontece no inferno. Então, muitas vezes, quando a gente escuta falar de espíritos que estão rondando, de acordo com a Bíblia, você pode ver o que está escrito em Samuel. Essas são almas que realmente estavam no nível muito, muito baixo, e por isso elas ainda frequentam um pouquinho. Elas sabem um pouco o que acontece aqui, elas têm uma ligação, mas de um lado muito negativo. E as almas de pessoas muito boas, as pessoas que terminaram seu julgamento no inferno, no guerreiram, essas almas elas vão para o mundo das almas. Você estava esperando eu falar paraíso, não está escrito paraíso na Bíblia. O que está escrito, na verdade, nos livros místicos, é o mundo das almas porque as almas estão separadas dos corpos. Por outro lado, num nível de prazer e proximidade de Deus tremendo, muito, 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 muito grande. Mas esse mundo das almas não é para sempre. Como não? A sua Bíblia, você sabe que está escrito em algumas passagens sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos significa que a alma novamente vai se juntar ao seu corpo, como está escrito no livro de Daniel, e alguns se levantarão por uma vergonha eterna, e outros resplandecerão, os sábios, as pessoas que praticaram a bondade, a caridade, assim por diante. Então, essas pessoas elas vão resplandecer, porque elas vão estar próximas daquela luz que é a presença divina. Daqui a gente entende o que o rei Salomão falou para a gente: cuide para que sempre as suas roupas estejam brancas, porque você não sabe quando será chamado pelo rei. As roupas brancas são a nossa alma, ele pede para que elas estejam brancas, sem pecados, muito pelo contrário, com os bons atos, porque tornam a alma com branco lindo de pureza, proximidade com o Criador. Quando há um pecado, a alma não está limpa, ela está suja, a possibilidade de limpá-la aqui através do arrependimento, como tem várias vezes na Bíblia, mas a gente tem que tomar muito cuidado para realmente cuidar que a alma esteja mais branca, limpa possível, porque o destino dessa alma está próxima do Criador, mais uma vez, como disse Abigail ao rei Davi.
Pelo lado positivo é que as pessoas boas elas estejam ligadas ao feixe, a corrente da vida eterna de Deus. Se você gostou do conteúdo e achou interessante aprender mais sobre a jornada da alma após o falecimento, não deixe de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Compartilhar esse conhecimento é uma forma de disseminar ensinamentos de Deus e enriquecer a vida daqueles que estão ao nosso redor. Além disso, ao interagir com o vídeo, você nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo relevante e significativo para você. Se você deseja continuar aprofundando-se no universo do Senhor, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos sempre que forem publicados. E se Deus tocar seu coração para apoiar o canal, basta clicar no coração com o cifrão aqui abaixo do vídeo. Agradeço imensamente pela sua companhia e apoio. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.